Bem, gente, bom dia para quem ainda não falei hoje. Vamos dar continuidade, então, à aula que foi começada aí pelo professor Marcelo Burgos. O professor Marcelo, ele abordou, então, alguns importantes, alguns fundamentais desafios desse contexto tão complexo no qual as escolas hoje estão inseridas. Dando continuidade, nós vamos fazer agora uma visão gerencial, organizacional, que vai nos ajudar, né, um pouco a compreender possíveis caminhos para que a gente possa enfrentar melhor esses desafios que foram tão bem pontuados aí na fala do professor Marcelo. Então eu vou trabalhar com vocês os temas que a gente trabalhou da quinta à sétima quinzena da nossa disciplina de LEGE, que são esses temas aqui. Esses foram os grandes temas que trabalhamos da quinta à sétima quinzena, períodos que ficaram sob a minha responsabilidade na disciplina. E o primeiro deles é a compreensão da escola como uma organização. E conforme a gente colocou no primeiro texto disponibilizado na plataforma, a escola é uma organização. Não pode ser comparada a uma empresa. Claro que não. Ela é muito diferente de uma empresa. Ela é muito diferente de uma indústria ou de um escritório, sim, mas ela tem, sem dúvidas, aspectos em comum. Na minha trajetória profissional, eu trabalhei numa repartição pública, eu fui subsecretário de governo do município do Rio de Janeiro. Eu trabalhei como empresário, eu tive uma manufatura, tive também uma loja e fui diretor de uma instituição de ensino. Então eu conheço as peculiaridades e conheço também as similaridades entre uma escola e outros tipos de organização. Mas durante muito tempo a gente percebeu que os educadores tinham grande preconceito quando se falava em gestão ou administração, porque achavam que isso era coisa apenas para empresas, e não é. É claro que muitas vezes é feita uma apropriação indevida das técnicas, dos métodos, das teorias de gestão para as escolas. E essa apropriação indevida muitas vezes mancha mesmo a possibilidade real e favorável de utilização dos conceitos e técnicas. Mas o mau uso não deve desmerecer o instrumento. Então a escola precisa ser bem gerenciada, e quanto maior a complexidade do contexto social, maior a necessidade desse bom gerenciamento. E uma das coisas que a gente vê como característica básica de toda e qualquer organização, isso foi bem colocado no primeiro texto, é que as organizações, elas perseguem objetivos. E esses objetivos, no entanto, para que possam ser perseguidos de forma adequada, eles precisam ser, para todos os membros da organização, concretos e legítimos. Muitas vezes não é o que acontece. Muitas vezes, aqueles lindos objetivos que são colocados nos documentos oficiais passam muito ao largo da realidade, e em grande parte esse fracasso se deve à falta de concretude ou de legitimidade por parte dos membros da organização. Vou contar primeiro um caso de uma organização bem diferente da escola, mas que mostra a falta disso aqui. Estava eu uma vez num supermercado, do qual eu era cliente regular, morava nessa época no Rio de Janeiro, e esse supermercado, numa manhã que eu cheguei, estava com uma campanha da qualidade e tinham colocado vários cartazes nas paredes com frases do tipo: cliente amigo, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Caro cliente, estamos aqui para servi-lo, etc, etc, etc. Lindas frases. Mas eu vi nesse mesmo dia um funcionário falando com um colega dele, mais ou menos assim: pô, que mulher chata, tô trabalhando, veio me perguntar onde estava o feijão. Eu falei para ela e ela saiu reclamando que eu não falei direito. O que ela tá achando? Que eu sou o balcão de informações? Eu sou o repositor de mercadorias. Eu falei: gente, mas que distância, que abismo entre aquilo que aquela organização pretendia fazer e aquilo que era feito pelos seus funcionários. Já quando eu vim para Juiz de Fora, vim morar em Juiz de Fora, a primeira vez que eu entrei aqui no Bahamas, supermercado aqui local, eu me surpreendi por uma experiência oposta a essa. Porque quando eu me dirigi a um funcionário: por favor, onde está o azeite? Ele muito gentilmente falou assim: olha, pois não, me acompanhe, senhor, que eu lhe mostro. E me levou até a gôndola do azeite. Aí eu percebi, aquela primeira organização estava fracassando nisso aqui.
E a segunda não. O Bahamas conseguiu tornar concreto o que é um bom atendimento, que não é só daquele sorrisinho falso para o cliente, né, mas é priorizar de fato a necessidade dele, e legítimo, porque se esse cara fosse com a maior má vontade do mundo, aquela cara de réu, me levar até o azeite, eu ia ficar até constrangido. Isso na escola é um desafio e tanto, porque, gente, não faltam boas intenções às nossas escolas, não faltam. O projeto político-pedagógico de 99,9% das escolas é lindo, não é verdade? A gente pega lá, formar cidadão crítico, consciente, participativo, socialmente engajado, etc, etc, etc. Mas aonde está a concretude disso no fazer pedagógico? Aonde está no dia a dia da escola essa concretude? E até que ponto os nossos professores, os nossos funcionários, eles se sentem realmente mobilizados por esses objetivos? E aí, o gestor escolar, ele precisa preocupar-se muito com essa apropriação dos objetivos pelos membros da sua comunidade escolar. Muita coisa o gestor escolar não consegue fazer. Nós sabemos de falta de recursos, de falta de autonomia, de políticas públicas equivocadas, de falta N situações. Mas eu não tenho dúvida que dentro dessas limitações que podemos fazer melhor sempre. E não é à toa que de uma escola para outra, muitas vezes, e aqueles que trabalham, né, em secretarias de educação sabem disso, como que a gente vê que às vezes duas escolas com as mesmas condições, que são no mesmo bairro, então tem as mesmas limitações aí econômicas, culturais, mas como chegam a uma situação tão melhor uma da outra, muito em função do engajamento, da competência, da capacidade de quem está na equipe de direção dessa escola, né? E aí, outra coisa também que as organizações possuem é a necessidade de normatização. Nós vimos isso também no primeiro texto. Ninguém sobrevive sem as normas. No entanto, o excesso de normas, ou normas mal feitas, acabam sendo um grande problema, não é verdade? Principalmente na cultura brasileira. O brasileiro gosta de norma? Não, né? É o único país que eu conheço onde existem dois tipos de proibido. Aqui nós temos duas categorias de proibido, porque tem coisas que são proibidas e tem coisas que são expressamente proibidas, não é isso? É expressamente proibido. Qual seria a diferença? É difícil explicar isso para o estrangeiro. O que é expressamente proibido? Na nossa cultura, o proibido é só você faz disfarçadamente. O expressamente proibido você não faz mesmo, né? Dois caras estavam fazendo um passeio de barco, aí, aqueles passeios de barco que tem em regiões litorâneas, que passam o dia inteiro, né, entre ilhas e tal. Chegou de tardinha, lugar lindo, água muito limpinha. Um falou, cara, que lugar lindo, mas não tem ninguém nadando. Ah, eu vou fazer todo mundo mergulhar. Claro que não. Como é que você vai fazer isso? Tem até um monte de turista, gente estrangeira. É só falar com cada um de acordo com a sua cultura. Aí tinha num canto no barco um grupo de alemães, que são muito disciplinados. Então ele falou assim, senhores, há uma norma nesse barco, nesse horário, todos devem mergulhar. Sim, senhor. Para os ingleses, apegados à tradição, falou assim, que dia é hoje? Vocês esqueceram? Não, hoje é dia 25 de julho. Por quê? Então, inventou uma história. Hoje é dia de comemoração na Inglaterra, da batalha naval, não sei das quantas, tal. E manda a tradição que todo súdito dê um mergulho em honra da rainha. Os ingleses, Deus salve a rainha, mergulharam. Os franceses, que se acham os tais, ele falou assim, olha, só gente muito culta, muito fina e requintada que nada aqui. Os franceses, ui, e mergulharam. E para os brasileiros, o que ele falou? É proibido nadar aqui, na mesma hora, mergulhou. Mas nós precisamos das normas. Mas dois problemas acontecem. Um deles é o excesso de normas. Essa instituição de ensino que eu fui diretor, o meu antecessor, eu acho que ele tinha algum problema com as normas, de paixão. Eu acho que na adolescência o cara deve ter se apaixonado perdidamente por uma moça chamada Norma, que não correspondeu, ele ficou tarado por normas. Pouco antes de sair, ele juntou alguns professores lá e mandou que fizessem novas normas administrativas. Tinha 72 novas normas sendo feitas quando eu cheguei. Uma delas, para vocês terem uma ideia do grau de absurdo, uma delas era para regular a comemoração de aniversário. Aquela coisa informal. Ah, professor tal faz aniversário, vamos comprar um bolinho, fazer uma vaquinha aqui. Até isso ele queria regular. Então, tudo que é em excesso, né, faz mal, não é verdade?
Dinheiro, inclusive, não é verdade? Dinheiro não traz felicidade. Me dê o seu, seria feliz, é isso? Mas tudo que é excesso enche a paciência das pessoas. E outra coisa muito importante é esse cuidado que está sinalizado nesse fluxo aqui, de ancorar as normas em objetivos e necessidades. Quando os nossos liderados percebem que há um sentido na norma, que ela tem uma necessidade de ser cumprida, que aquela norma vai nos levar a algum lugar, eles terão sempre uma melhor boa vontade. E precisamos, para isso, construir princípios. E, gente, fazendo agora uma comparação, porque é muito fácil a gente achar sempre o primo pobre, né? Aquele que não tem nada. Ah, se eu trabalhasse na Petrobras, ah, se eu trabalhasse aonde? Uma comparação entre a organização escolar e outro tipo de organização, muito favorável à escola, é isso aqui, trabalhar com princípios. Nós temos princípios, nós temos objetivos os mais nobres possíveis. Os nossos liderados, em grande parte, têm um nível educacional que é muito melhor do que em outras organizações. Mas nós temos que ter esse cuidado. É tão fácil a gente mandar fazer e falar, é assim porque eu quero, é assim porque o secretário mandou, é assim porque a lei obriga. Mas o que está por trás dessa lei? Agora a base manda fazer, será que é isso? Qual é a importância da base, da BNCC, por exemplo, né? Então isso aqui é uma das coisas que a gente tem que observar como gestores escolares. E aí tem aqueles 3 conceitos que a gente trabalhou, da eficiência, eficácia e efetividade. Algumas pessoas estão fotografando, podem fotografar à vontade. Agora eu pedi para colocar isso ou na plataforma, esses slides, ou mandar por e-mail. Mandei para Caroline, tá bom? Mas pode fotografar, não tem problema não. Então, esses 3 conceitos, eles têm que estar com muito equilíbrio para que um não se sobreponha ao outro. A eficiência, como nós vimos, tem a ver com fazer as coisas do jeito certo. Ser razoável, ser racional, cumprir prazos, não estourar orçamentos, fazer as coisas de modo seguro, de modo confiável. Mas isso não é suficiente, porque muitas coisas podem ser eficientes, mas não ser eficazes. O que é a eficácia? A eficácia representa o alcance do objetivo para o qual aquela orientação, aquela ação foi direcionada. Então, por exemplo, nesse trabalho interdisciplinar, nós estamos trabalhando com a Base Nacional Curricular Comum. A eficiência na implantação da base significa que esse processo seja bem conduzido pelos gestores escolares, pelas equipes pedagógicas, de tal modo que as pessoas implantem conforme está previsto a base. Já a eficácia estará em quê? A base será eficaz se aquelas competências que são pretendidas a partir daqueles conteúdos, né, ali sugeridos, se elas estiverem realmente sendo incorporadas e proporcionar esse aprendizado aos nossos educandos, aos nossos alunos. Aí será alcançada a eficácia. Infelizmente, o que a gente vê muito é preponderância da eficiência. As pessoas querem entregar relatórios, cumprimos prazos, fizemos tudo conforme foi mandado, e um esquecimento da eficácia. Isso é muito comum na gestão escolar. Muita coisa é eficiente, mas não é eficaz. Será que o contrário pode acontecer? Vocês acham que é possível ter alguma coisa que é eficaz, mas não é eficiente? Possível é, desejável não, né? Mas vamos mostrar aqui para vocês um exemplo de eficácia sem eficiência. Tá bom? Esse cara aqui é um mestre indiano, um hindu, com 20 anos, ele conseguiu chegar a esse controle do corpo, né? Impressionante, não é verdade? Olha lá, mas foram 20 anos que ele ralou. Esse é um Mané Coquinho brasileiro. Bastou 1 hora no bar e ele fez até mais que o Tubino. Que o mestre Tubino fez só a parte de cima do corpo, ele fez de cima e de baixo, né? A eficácia foi impressionante, mas a eficiência deixou a desejar. Por quê? Porque ele vai queimar muitos recursos de saúde para poder chegar nesse resultado, né? Então, a gente não pode também chegar à eficácia a qualquer preço, tá certo? Então, por exemplo, os índices de reprovação ou a própria aprovação automática, que foram comentados aqui na parte que o Burgos, né, apresentou,
são exemplos que muitas vezes as escolas se preocupam só, o professor se preocupa, não, eu sou um cara bom porque eu reprovo 30% das minhas turmas, né? Ou então, olha, aqui ninguém está sendo reprovado, o pessoal está passando, não está aprendendo nada, mas está passando, né? São dois exemplos de você buscar um resultado, mas sem saber o como que aquilo está alcançado. E a terceira dimensão, o terceiro é a efetividade, que é pensar se realmente é aquilo que a sociedade precisa. No caso da Base Nacional Curricular Comum, efetividade seria questionar o seguinte: realmente ela reflete, né, essa proposta reflete as necessidades da nossa sociedade? E como já foi destacado pelo Burgos, não é uma grade curricular, como se diz antigamente, não é um currículo mínimo, não é uma coisa impositiva, mas é algo, né, a BNCC, ela dá margem à incorporação da regionalidade, dos aspectos locais, dos aspectos não só regionais, mas até locais, da comunidade, né? E a efetividade está sempre nisso aí. É isso realmente que a escola precisa fazer para a sociedade? Então, gente, esses 3 E's, eles devem ser pensados na ordem inversa a que eu apresentei. O gestor escolar tem que se preocupar primeiramente com a efetividade. Qual é o real papel que cabe à escola? E a gente sabe que muitas vezes a escola hoje está sobrecarregada de papéis que não deveriam ser delas. Eu estava conversando com o Burgos na hora do intervalo, que em muitas comunidades hoje, a única presença do Estado é a escola. Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, vocês acompanharam esse programa de Unidades de Política Pacificadora, UPPs, né? E o secretário de Segurança, José Mariano Beltrame, o tempo todo ele falava desde o início: gente, não adianta botar o PP se o Estado não estiver presente. Não pode botar só a polícia, não. Tem que botar o Estado, tem que levar o aparato estatal para dentro das comunidades. Isso nunca foi feito. Agora as escolas estão lá. Muito antes do UPP, qualquer favela do Rio hoje tem uma escola pública, não é isso? Então, esse questionamento ele tem que ser feito. Qual é o nosso real papel na sociedade? E aí pensar os nossos recursos financeiros, a nossa capacidade técnica, as pessoas, e foi muito interessante o que o Burgos falou, que na década de 70, né, bom, se a gente tem que massificar a educação, a gente dá muita ênfase a contratar professor e tira um pouco a ênfase de alguns profissionais que antes davam um suporte maior, né? Então a escola tem muito professor, mas tem pouco técnico, né, para poder, por exemplo, fazer um trabalho adequado com os professores. Então a efetividade tem que ser isso: vamos direcionar melhor os nossos esforços para melhor cumprir o papel social. E aí vamos ter objetivos que a gente vai buscar alcançá-los com eficácia e vamos cuidar da eficiência para não haver desperdício de recursos. Porque os desperdícios de recursos são sempre um crime contra uma nação como a nossa, que é tão carente de recursos, não é verdade? Então esses 3 E's precisam ser trabalhados de maneira muito equilibrada. Vimos também na outra semana o conceito de estratégia. E uma das coisas que muito importante é que a gente busque uma gestão de caráter estratégico. E o que seria uma ação estratégica? Uma das características das ações estratégicas é que elas vão conferir uma identidade à organização. A estratégia mostra o porquê que aquela organização existe, qual é a sua cara, como que ela vai se apresentar para a sociedade. Vão também buscar as ações estratégicas fazer uma conciliação, uma coerência entre aquilo que é a realidade interna com a realidade externa. Um bom olhar estratégico, ele evita o fechamento da instituição, a criação de um sistema fechado que dá as costas para o que está acontecendo no seu entorno, na comunidade na qual ela está inserida, o que está acontecendo na sociedade. E essa necessidade, então, de buscar externamente quais são as demandas e internamente quais são as nossas possibilidades também é fundamental. Porque não adianta você buscar externamente demandas se você não tiver internamente possibilidades. O projeto do CIEP, que também foi comentado pelo Burgos, uma das coisas que a gente viu é que ele vinha até ao encontro de algumas demandas importantes da comunidade, né? Mas não tinha a necessária estrutura. Internamente não havia os recursos necessários para suprir tão diversificadas demandas. Outra coisa é que as estratégias, elas precisam direcionar as decisões que são tomadas.
A estratégia deve ser aquele grande caminho que a gente tem, que a gente escolheu trilhar aquele caminho, e deve então nortear as demais decisões. Quando a gente não pensa estrategicamente, a gente tem muita dificuldade para estabelecer prioridades. E a gente às vezes gasta muito tempo, gasta muito esforço, gasta muito recurso em coisas que de repente não vão agregar resultados para as estratégias que a gente deveria seguir. Outra característica da estratégia, de uma visão estratégica, é que ela vai impactar toda a organização. Então, uma estratégia que uma escola adota, ela não vai impactar só uma turma ou só o professor, mas vai impactar todos os professores, todos os alunos, vai impactar todos os funcionários, vai impactar a relação com a comunidade. Ela tem um escopo maior e também perdura por mais tempo. Decisão estratégica você não muda a todo momento, não é verdade? Infelizmente, a gente tem uma dificuldade adicional no Brasil, que a gente sabe da tradição dos nossos governantes, de a cada governo que muda, querer zerar o que o outro fazia e recomeçar do zero, né? Isso dificulta sobremodo um direcionamento estratégico adequado para as nossas instituições públicas e as escolas, inclusive. Agora, não adianta ter uma boa estratégia se essa estratégia não for desdobrada em táticas. Enquanto a estratégia é o grande direcionamento, a tática é o como vamos fazer para chegar lá. E eu acho que aqui está um verdadeiro nó górdio, aqui está um verdadeiro obstáculo que tem muitas vezes feito com que as nossas intenções não se tornem uma realidade concreta. Naquele exemplo que eu dei, a gente tem na intenção a ideia de formar não apenas em conteúdos os nossos alunos, mas sim em suscitar neles, né, uma sensibilidade ecológica, uma visão crítica, desenvolver neles um espírito democrático. Mas aonde estão as táticas que vão nos conduzir até aí? E o papel do diretor, da diretora escolar, tem muito a ver com a formulação da tática. Até porque as estratégias normalmente não são feitas nesse contexto atual que o Burgos bem colocou. A autonomia das escolas hoje é muito menor do que no passado, né? Então, as estratégias hoje são muito mais feitas pela Secretaria de Educação. E acima delas, pelo próprio Ministério da Educação, com alguns programas aí que são de âmbito nacional. Mas um bom gestor, ele precisa ter essa habilidade de transformar aquilo que é uma ideia estratégica, que muitas vezes caracteriza-se muito por ser mais abstrato mesmo, em algo mais concreto e dar um direcionamento. Como vamos fazer isso? Seria a tática. E só quando existe a tática bem definida é que vão acontecer ações operacionais concretas que vão garantir aquela estratégia. Mas a gente vê hoje vários problemas. Um deles é que alguns gestores escolares se sentem tão dissociados da estratégia e nem concordam com ela, acham que ela é uma imposição, que não estão muito preocupados mesmo em desenvolver táticas. O outro é que algumas questões do dia a dia gerencial da escola, não a gerência de alto nível, não, mas a gerência de nível burocrático no pior sentido da palavra, né, de trâmite só de processos, de controles e tudo mais, absorve tanto tempo que eles não têm tempo para pensar de forma tática. E outra é o próprio despreparo das pessoas também, que muitos falam, não, eu sou um educador, eu sou um pedagogo, eu jamais fiz qualquer coisa de formação de gestão, eu não me sinto vocacionado para isso, eu acho isso aqui um saco, isso aqui é uma coisa que me consome um tempo precioso, que eu poderia direcionar melhor para outras coisas, e por tudo isso a gente não tem tido boas táticas. E esse é um desafio, então, que o gestor escolar precisa ter. E as secretarias de educação deveriam se preocupar em formar os gestores escolares, os diretores, para justamente ter essa capacidade da articulação tática, de falar, bom, essa é a estratégia, mas vamos então colocá-la em prática de que maneira, né? Sim, pois não, pode falar, claro, sempre. Não incomodar não, pode falar, à vontade.
Originalmente, sim. Estratego no original grego é a arte dos generais, né? E um general, ele jamais vai se preocupar com um detalhezinho, né? O general não está preocupado se a botina do soldado está bem engraxada, se a arma está bem lubrificada. As decisões general são o quê? As grandes, do tipo, vamos invadir aquele país ou vamos recuar? Vamos nos aliar àquele outro país ou não vamos? Tá certo? Então tem esse sentido original. Mas aí, daí, ele hoje é transposto para qualquer tipo de organização, não apenas. Sim. E tem muita gente que faz uma apropriação, tem até um livro muito famoso, A Arte da Guerra, né? Que faz uma apropriação. Agora tem que ter muito cuidado, né, gente? Nós não estamos em guerra com ninguém, né? A escola, alguns até estão, né? Guerra, né? Mas, mas assim, a gente tem que ter muito cuidado com essa apropriação. Então a estratégia hoje não pode ser pensada nesse sentido bélico, não, né? Vamos pensar no sentido de grandes decisões, tá certo? Então, por exemplo, quando na década de 70 o governo decidiu pela massificação da educação, isso foi uma estratégia. Uma outra estratégia mais recente é o aumento das matrículas do nível superior, né? O aumento do percentual das pessoas que cursam nível superior. Isso é uma estratégia. Investimento em formação técnica, como Pronatec, isso é uma outra estratégia. É um caminho. Existem caminhos diferentes, né? Mas a gente escolhe aqueles caminhos. Falando sobre mudança, sempre houve mudanças. Desde a idade da pedra, as coisas mudavam. Mas qual que é a diferença atual em relação às mudanças anteriores? Antigamente, as mudanças eram lentas, graduais, contínuas, numa direção mais ou menos previsível. Eram parecidas com a mudança ocasionada pela erosão, por exemplo. Quem já foi em praia que tem dunas, lá no Ceará tem bastante duna, né? Em Cabo Frio, que perto tem dunas também e tal. As dunas se movem, não se movem? Pela ação do quê? Do vento. Mas é uma ação lenta, gradual e previsível. Então, um especialista, não sei se é geólogo, quem é especialista nisso, mas ele olha para uma duna, se ele estuda aquilo dali, fala assim, olha, essa duna que está aqui, daqui a um ano vai estar ali. Aquilo é previsível, que o vento vai sempre na mesma direção. E você pode botar a sua cadeira ao lado da duna, que você não corre o risco dela te soterrar, de repente, zup, isso não acontece. Que é muito lento, muito gradual, então não é ameaçadora. As mudanças de hoje em dia, elas são muito mais agressivas e imprevisíveis. Estão muito mais para um furacão do que para um vento. E o que acontece com o furacão? Ninguém consegue prever que vai ter um furacão. Você só sabe depois que já se formou, você até prevê que está vindo para cá. E ninguém consegue eliminar os danos do furacão. Vai causar terra arrasada mesmo. E as mudanças que estão acontecendo hoje no mundo, na sociedade, se parecem muito mais com furacões. E às vezes a escola se sente perdida, os gestores, as pessoas se sentem perdidas em função de mudanças tão agressivas. Uma das piores coisas que a gente pode fazer diante disso é ficar apegado aos fragmentos de um mundo que não existe mais. Lembra do furacão Katrina na Louisiana, nos Estados Unidos, há uns anos atrás? Foi um dos mais agressivos furacões que a gente teve. E vocês, não sei se vocês viram, em algumas reportagens, tinham pessoas cujas casas tinham sido totalmente destruídas, e não só a casa, o bairro não existia mais. Era um lugar totalmente assim assolado. E aí queriam tirá-las dali, da outra casa, outra habitação. Não! Aqui é o meu lugar, aqui é a minha casa. Que casa? Não existe mais nada. E muita gente está fazendo a mesma coisa nas nossas instituições. Muita gente faz isso. Vocês não são da minha idade, a maioria é mais novo que eu, bem mais novo, estou com 51 anos, né? Burco está com 50, estou com 51. Mas alguns devem se lembrar, até porque há pouco tempo atrás fizeram um remake dele, aí fizeram revivendo ele. Alguns devem se lembrar do Lilico. Lilico era um personagem humorístico. O pessoal vai fingir que não, né? Não é comigo não. Tem um monte de gente olhando para cima para não falar que lembra. Que ele batia bumbo e ficava cantando assim, ó. Tempo bom que não volta mais, saudade é do tempo bom. Bum, bum. Olha como tem gente batendo bumbo na nossa escola. Na época da professora fulana, isso aqui era uma beleza. Essa escola já foi boa. Cara,
Professora fulana aposentou, às vezes você já morreu, coitada, que Deus a tenha em bom local. E você está batendo bom tempo, bom, que não volta mais. Essa resistência à mudança é algo que só vai te trazer problemas, porque o passado não voltará, não é verdade? Bom, falando em resistência à mudança, os famosos paradigmas. Paradigmas são filtros que a gente utiliza. Tudo que concorda com o nosso paradigma, a gente rápida e facilmente aceita. E o que discorda do paradigma, a gente tende a refutar. E os paradigmas, eles vão sendo formados ao longo da nossa existência e não são coisas ruins, não são. Um paradigma é necessário, porque sem um paradigma, a gente tem dificuldade para tomar decisões, que a gente tem que partir do zero. Então, um paradigma nos ajuda a não ter que partir do zero e nos ajuda a não cair em cilada. Por exemplo, se alguém quisesse te vender, você está andando aqui no centro de Juiz de Fora. Ô moça, eu tenho bilhete premiado da Loteria Federal, mas eu preciso de dinheiro hoje. Você compra esse bilhete? De jeito nenhum. Tem que ser muito inocente. Mas quem tem paradigmas formados, fala assim, olha, quando a esmola é demais, esse é um paradigma que nos ajuda. Uma criança pequena não pode andar sozinha na rua e tomar decisões porque ela não tem paradigmas formados, não é verdade? Mas olha o efeito do paradigma de filtragem. Deixa eu dar um exemplo bem concreto para vocês. Qual é hoje a principal palavra que na cabeça do povo brasileiro vem quando se fala políticos? Políticos são feitos como? Não, políticos. Ladrões corruptos. Ladrões corruptos, não é isso? Ladrões corruptos. Então, se alguém chegar para vocês e falar assim, sabe deputado fulano? Cara, você viu, o Lava Jato pegou. Só na Petrobras ele mamou mais de 20 bilhões. Alguém vai duvidar dessa informação? Não. E pode ser uma mentira. Pode ser caluniosa. Mas todo mundo vai falar, que safado, nunca mais voto nele, que ordinário, sem vergonha. E se algum colega de vocês, na eleição que vem, sair distribuindo santinho, aquela propaganda de um candidato, falar assim, gente, vamos votar nessa pessoa aqui, essa candidata ou esse candidato, já está há 5 mandatos em Brasília e sempre foi uma pessoa honrada, trabalhadora, séria, comprometida, vocês vão acreditar? Para! Desse ser inocente. É teu tio, tua tia? Qual foi a bocada que te arrumou em Brasília para você estar falando isso, né? E pode ser que seja verdade, na verdade, não é isso? Mas deixa eu dar aqui um exemplo contundente da filtragem das informações que os paradigmas fazem. Travou. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui com... Não está funcionando esse programinha aqui, né? Fechar o programa. Deixa eu tentar abrir esse vídeo com outro programa aqui, pera aí. Abrir com... Vamos ver se o Media Player vai. Eu quero começar com um exemplo semelhante a um que Thomas Kuhn cita em seu livro. Vou usar elementos que todos vocês conhecem muito bem. As cartas de um baralho. O que eu vou fazer é mostrar a vocês 8 cartas bem rapidamente. Quero que as identifiquem silenciosamente para si mesmos enquanto as mostro. Vou lhes dar uns 2 segundos depois de cada carta. Prontos? Vamos lá. Ótimo. Agora vamos passar uma segunda vez para os que possam ter perdido algumas. Desta vez eu vou lhes dar o dobro do tempo do que eu dei na primeira vez. Prontos? Já. Muito bem. Vamos fazer isso mais uma vez só para verificar.
Desta vez vou lhes dar 4 vezes mais tempo do que da última. Prontos? Vamos lá. Ok, é isso aí. Quantos de vocês perceberam algo estranho nessas cartas? Por exemplo, a segunda carta tinha espadas vermelhas. Ou que a quinta carta tinha copas pretas. Ou que a última carta também tinha espadas vermelhas. Eu sei que a maioria de vocês não viu essas exceções na primeira das passadas. E eu sei que a maioria de vocês as perdeu na segunda passada também. Mas também aposto que quase todos identificaram as cartas normais quando elas apareceram. Percebem, vocês foram enganados por suas regras e regulamentos sobre como um baralho de cartas deveria ser. Seu paradigma do baralho. E é isso que bloqueava a sua visão das cartas normais. Lembra-se do que eu disse sobre paradigmas, como filtram os dados? Bom, vocês estavam tentando ver as cartas do modo certo. Certo quer dizer de acordo com seu paradigma do baralho. Espadas pretas, paus pretos, copas vermelhas e ouros vermelhos. E assim vocês viram as cartas legítimas com facilidade, rapidamente. Na verdade, eu sei que a maioria de vocês viu essas cartas na primeira passada. E isso foi em menos de 1/30 de segundo. Mas o seu paradigma do baralho também tornou muito difícil ver as cartas que não obedeciam às regras. Assim, em lugar de as verem como elas eram, vocês distorceram os dados tentando fazê-los se ajustar ao seu paradigma. Este é o efeito paradigma em ação. E cada vez que vocês encontrarem algo que esteja além dos limites do seu paradigma, vão ter dificuldades em perceber isso. Vocês não vão conseguir. Bom, este é um baralho meio engraçado. Portanto, vão querer apagar esta experiência inteira por ser interessante, mas irrelevante para a vida real. Logo, vamos falar dos paradigmas na vida real. Esse filme ele se chama A Questão dos Paradigmas. Você pode encontrá-lo no YouTube, né? Você consegue encontrá-lo. Ele demora, são 47 minutos, né? Mas é muito, muito interessante. Ele vai dando depois vários exemplos reais de pessoas e organizações que perderam grandes oportunidades porque tiveram esse problema que é a rigidez de paradigmas. Então, paradigma não é problema, a rigidez sim. E deixa eu contar um dos exemplos que ele dá e depois vocês vão entender aonde eu quero chegar com isso em relação à gestão escolar. Ele conta no filme que até a década de 1960, mais de 90% dos relógios vendidos no mundo eram fabricados na Suíça. E por quê? Porque os relógios, até então, eram relógios mecânicos. O pessoal se lembra aí dos relógios antigos que dava corda? Ah, o povo olhando para cima. Não, não é comigo não, né? Mas você já viu do seu avô, né? Dava corda. O relógio mecânico tem um funcionamento bem complexo. Por quê? Quando você dava corda, tinha uma mola mestra que era tensionada. Aí, naturalmente, aquela mola ia se abrindo, se distensionando, e esse movimento é o que movia um conjunto de engrenagens que fazia andar os ponteiros. Você fazer isso num negócio desse tamanho aqui, você tem que ser muito bom, né? Tem que ser muito bom. Conseguir fazer algo tão difícil, precisão de segundos. Então, só os suíços que conseguiam fazer um bom relógio, porque eles foram pioneiros e tinham décadas de experiência. Ou você tinha um relógio suíço, ou o teu relógio era uma porcaria que não prestava para nada. Aí, 68 ou 69, não me lembro, foi inventado um novo tipo de relógio, totalmente diferente dos antigos, que é o relógio eletrônico, o relógio movido a quartzo, que dispensava toda essa complexidade de corda, de tudo mais. Esse relógio, ele era muito mais fácil de ser fabricado, muito mais versátil, mais barato e mais pontual. Claro que ele se tornou rapidamente o novo padrão de referência do mercado de relojoaria. Quem lançou esse relógio não foi nenhum fabricante suíço, foi a Seiko do Japão e a Eletra dos Estados Unidos. E quando eles lançaram o relógio a quartzo,
os relógios suíços caíram de mais de 90% no mercado para menos de 10%, assim, ó, do dia para a noite. Dezenas de fábricas de relógios fecharam, milhares de relojoeiros perderam o emprego. E o cruel dessa história, adivinha quem reinventou o relógio a quartzo? Americano, japonês? Não, os próprios suíços. E para ser mais exato, pesquisadores de um laboratório de pesquisas da cidade de Neuchâtel, na Suíça, que era bancado pelos próprios fabricantes de relógio. Eles eram pagos para inventar pelos fabricantes de relógios. Quando inventaram algo, porém, muito radical, muito diferente do que eles conheciam, na hora que mostraram aquela invenção para os seus patrões, falaram assim, o quê? Um relógio que não tem mancal, que não tem engrenagem, que não tem mola mestra, some com isso aqui, isso é uma porcaria, isso é um lixo. E tinham tanta convicção que ele não podia prestar, que nem patentearam a invenção. Ele ficou. Aí no Congresso de Ciência, os inventores mostraram aquilo como uma curiosidade, os japoneses e os americanos correram lá, acharam interessante, começaram a fabricar e desbancaram a relojoaria suíça para sempre. Aí antes que alguém faça um pré-julgamento assim, quer dizer que o suíço é um povo muito conservador, reacionário à mudança. O americano e o japonês são mais inovadores. Não. A grande diferença nesse caso é que nem a Seiko, nem a Eletra jamais tinham fabricado relógio. Então, os executivos dessas duas empresas puderam ver melhor as possibilidades daquela nova invenção, porque eles não estavam montados no paradigma da relojoaria. Trazendo isso para a nossa realidade agora de gestão escolar. Muitas vezes, é mesmo o pai de aluno que, como o Burgos falou, é alguém que às vezes não tem nenhuma formação pedagógica, não entende dos termos técnicos que a gente usa, mas é o pai de aluno ou é alguém da comunidade que vai nos fazer uma visão diferente sobre o dia a dia da escola. Então, uma das piores coisas que a gente pode fazer e que vai nos levar a cair em armadilhas de rigidez de paradigma, falar assim, quem é você para falar? Eu sou pedagogo começado no CAED. Eu tenho 20 anos de gestão escolar. Você quer discutir isso comigo? Me desculpa, mas você não está preparado para falar isso comigo. Às vezes, quem não conhece nada de gestão pedagógica é uma pessoa que vai nos fazer um insight, justamente porque não está montado nos paradigmas. Então, por falar em montado, no filme tem outro exemplo muito interessante que ele dá. Ele mostra assim, o que é isso aqui? O que é isso? Mostra de vários ângulos, a gente não consegue descobrir. Agora, veja aqui, era um selim de bicicleta. Aí ele fala assim, olha, vocês concordam que andar de bicicleta é desconfortável? O selim não é anatômico. Ele causa dores e incômodos em regiões bem sensíveis do nosso corpo, não é isso? Aí ele mostra que ele inventou um outro selim alternativo, um banco alternativo, que eram duas almofadinhas assim redondas, acolchoadas, que encaixavam direitinho nas bandas, assim, né, nas bandas do bumbum das pessoas. Muito mais confortável, mas nenhum fabricante de bicicleta se dispôs a botar aquilo em produção. Aí ele fala, sabe por quê? Quando inventaram a bicicleta, qual era o meio de transporte que se usava na época? Cavalo. Pegaram um projeto da sela do cavalo, que acompanha o lombo do animal, e diminuíram o tamanho. Gente, por favor, não acende aqui na frente, não, você vai. Tá bom. Diminuíram o tamanho para poder ficar o quê? Um selim, uma pequena sela. E aí se acostumaram com aquele tamanho como se fosse a única coisa possível no mundo, e a gente segue ficando machucado quando a gente anda muito tempo de bicicleta, não é isso? Ficando assado. Bom, agora uma coisa que a gente tem que ter muito clareza sobre isso é que é diferente você não perceber uma mudança de você resistir a ela. São coisas diferentes. Então, se há 30 anos atrás alguém falasse em televisão que precisa de cabo para chegar ao sinal na sua casa, e em telefone que não precisa de cabo, alguém fala, pô, isso não existe, não é verdade? Há 30 anos atrás, o telefone sempre chegava na nossa casa por um fio, que tinha que estar conectado, e a televisão vinha pelo ar. Alguém inventou a TV a cabo e alguém inventou também o telefone celular. Vocês conhecem alguém que resistiu a isso? Eu não conheço. Essas invenções foram rápidas e prontamente aceitas, incorporadas ao dia a dia, né? E as pessoas passaram a desejar ter uma TV a cabo e desejar um telefone celular. Então, gente, não enxergar mudança é uma coisa, resistir a ela é diferente. Por quê? No senso comum,
a gente vê muito essa cantinela. As pessoas resistem à mudança. Vou fazer uma demonstração para vocês. Como você se sentiu sendo empurrada lá pro final? Sensação muito ruim que eu ia cair. Aqui, você já tinha visto esse espaço antes, não tinha? Tem algum perigo iminente aqui? Eu sou seu inimigo. Você acredita, vamos falar racionalmente. Você acredita que eu fosse querer te machucar? Não. E mesmo assim você sentiu mal, não foi? Agora, o que essa brincadeira demonstra pra gente? Demonstra pra gente que o que mais causa desconforto na gente, às vezes não é o percurso em si, mas é a forma como ele é conduzido. Se eu tivesse chamado você de olho aberto, te dado o braço como te dei na volta, vamos até ali comigo, seria sem problema, não ia? Mas ela ficou travada, você precisa ver aqui como é que travou. Pela forma autoritária como eu a conduzi, não permitindo que ela estivesse percebendo a sua própria caminhada. E aí está o X da questão na gestão dos processos de mudança. A resistência à mudança, muitas vezes, é devido à incompetência dos gerentes, que empurram as mudanças goela abaixo dos seus liderados, sem ter o menor descortino de por que aquela mudança vem. É a mesma coisa que se aplica em relação às normas. Deixa eu contar o caso que aconteceu em uma organização. Sempre que eu falo mal, eu omito o nome da organização, muito famosa, muito conhecida, mas vamos lá. Havia lá um refeitório e os funcionários, eles tinham o valor subsidiado, né? Pagavam só uma pequena parte do almoço, que era a maior parte bancado pela organização. Mas tinham uma inconveniência. Meio-dia, formava-se uma longa fila para comprar o ticket para almoçar. E quem estava sem dinheiro ficava na situação, era barato, mas tem dia que você não tem muita noção no bolso, né? Então como é que vai almoçar? Alguém teve uma ótima ideia. Vamos colocar uma roleta, uma catraca eletrônica. O funcionário já tinha um crachazinho com código de barra, né? Passa aqui o crachá, entra. No que a pessoa entrar no restaurante, isso gera um débito na folha de pagamento. E aí elimina-se a fila e elimina-se também a necessidade de ter dinheiro no dia. Vocês concordam que essa é uma boa notícia para ser dada? Não é? Mais confortável, muito melhor. Sabe como deram essa notícia para os funcionários? Botaram aviso nos quadros, nos murais, assim: atenção, senhores funcionários, comunicamos que a partir do dia tal, quem não estiver portando seu crachá não poderá mais almoçar, tendo em vista a implantação do novo sistema de acesso ao refeitório. Sério, caso real, né? Gente, olha, aí alguém falou: nossa, que pessoal resistente à mudança, né? Olha só, estão fazendo a mudança, estamos resistindo. A maneira como a gente conduz a mudança vai fazer toda a diferença na aceitação ou na rejeição dessa mudança. Então nós temos aquele texto que é direcionado para isso, né? E outro tema importante, né, que nós trabalhamos aqui, a liderança e a gestão participativa. Começando com um conceito de liderança. Esse conceito, quando começa com a palavra arte, pode alguns falar assim: arte? Puxa, eu pensei que a liderança fosse uma ciência. É também. Mas está muito longe de ser uma ciência exata, com respostas prontas, com fórmulas de sucesso, não é? Aliás, gente, no campo da gestão, se alguém quiser vender fórmula de sucesso para vocês, você foge. Das duas, uma: ou é um grande picareta que quer te enganar, e tem gente que é picareta mesmo, né, e quer enganar os outros,
ou então é muito inocente. Nunca trabalhou, né? Porque não tem fórmula de sucesso, não. Mas é muito uma arte, sim, que exige competências, existem habilidades que tem muito a ver mesmo com saber se relacionar com os outros, saber ouvir, saber conversar, saber interagir, que são coisas que não são ciência exata. E aí tem essas 3 palavras aqui, né? Educar, orientar, estimular. Então todo gestor é um educador, mesmo quem não é educador, mesmo você pegar um outro tipo de organização, pegar numa fábrica, o cara lá que é chefe não é formado em pedagogia, educador, mas todo gestor educa ou deseduca pelo seu exemplo e pela maneira como conduz. E se a gente então está no ambiente escolar, os gestores são educadores normalmente, né? E eles então têm que cumprir bem esse papel e educar no sentido de direcionar as pessoas para um processo de crescimento coletivo, para que as pessoas sintam que a sua capacidade laboral, que a sua capacidade de trabalho está sendo ampliada no dia a dia, que está crescendo por estar inserido naquele contexto. Todo gestor tem que ser um orientador. Eu não acredito nessa história de equipes autogerenciadas se não tem um líder. Não acredito. Isso para mim na prática não funciona. Pode ser todo mundo no mesmo nível, todo mundo muito bom, mas alguém tem que ter o papel de puxar a equipe, de coordenar os esforços. Senão não vai muito adiante, por mais que as pessoas sejam preparadas e bem intencionadas. Estava eu uma vez liderando um treinamento vivencial. Vocês já ouviram falar de treinamento vivencial? Aquele que o pessoal sobe em árvore, faz umas coisas assim bacanas, né? Não é bom, não é bacana, não? É. Esse treinamento era para o pessoal da Petrobras, gerente da Petrobras. Foi lá em Angra dos Reis, no litoral do estado do Rio. E uma das tarefas que nós demos para as equipes era construir uma balsa e navegar por um pedaço do mar. Aí demos lá para eles o material, né, as toras, tal, corda. E aí nós não... Eram várias equipes. Nós não designamos líderes para as equipes. Mas em cada equipe, naturalmente, tem sempre aquele que, mais saidinho, né? Que assim, ó, vem cá, que começa a liderar informalmente. Mas teve uma equipe que isso não aconteceu. Ninguém assumiu esse papel. Sabe o que aconteceu com a balsa dessa equipe? Não saía do lugar. Por quê? Porque estava todo mundo empolgado, todo mundo querendo contribuir, remando, mas de forma descoordenada. Não tinha aquilo que no remo chama patrão, que alguém assim, gente, comigo aqui, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Não teve isso, eles não saíam do lugar. Então tem essa questão do orientar. Por falar em construir, dizem que fizeram uma experiência com um grupo de professores da faculdade de engenharia, convidaram para uma viagem de experiência e não sabiam o que era. Aí todos se acomodaram no avião. Quando acabaram de apertar o cinto, o organizador da viagem falou assim, gente, a experiência começa agora, porque esse avião foi projetado pelos alunos de vocês. Todo mundo, saiu correndo. Um só ficou. Professor, o senhor ficou aqui, foi o único que ficou, né? O senhor está tranquilo? Muito tranquilo, meu filho, não tem medo nenhum. Conhecendo bem o potencial dos meus alunos, sabendo da capacidade deles, eu tenho convicção que essa droga não vai nem ligar. Então não tem menor risco de eu ficar nesse avião, que ele não vai nem ligar. Vai fechando essa brincadeira, o gestor tem que ser o orientador. Esse negócio de, não tem ninguém, não vai ser um orientador que é o dono da verdade, o rei absoluto, nada disso. Mas ele tem que estar orientando. E tem que estar estimulando as pessoas, né? Aquela história, gente, como que as coisas estão difíceis, né, e tal. Céus, vida, como que eu sou infeliz, né? A minha mãe me conta que quando ela era adolescente, ela tinha uma tia tão amarga com a vida, que ao final de cada tarde, ela dava um longo suspiro e falava assim, graças a Deus, mais um dia se foi, é menos um que me separa da minha sepultura, né? Tem gestor que faz quase que isso, né? Nossa, as coisas são tão ruins, são difíceis, né? Então tem que ser um estimulando as pessoas. Agora, se a gente ficasse só até ali, seria uma hora oba-oba, né? Que bacana, né? A escola perfeita, desde que não tivesse aluno, né? Desde que não tivesse aluno, para atrapalhar, porque a gente está lá naquele clubinho legal, os professores interagindo, mas aluno atrapalha. Agora a gente tem que buscar o quê? Resultados. Não numa visão de resultados apenas aqueles resultados das provas, não, resultados qualitativos também,
da formação do cidadão, do educando, isso aí tudo. E convivendo com riscos e incertezas. Então não é nada tranquilo não, né? É realmente bem complexo. E aí nós trabalhamos com vocês 3 palavras que representam 3 questões fundamentais para os gestores, para qualquer líder. Poder, no sentido mais amplo, é a capacidade de influenciar pessoas e acontecimentos. Existem diferentes tipos de poder, né? Você tem o poder da força bruta, que o traficante detém, por exemplo, sobre comunidades empobrecidas. Você tem o poder do conhecimento, que o médico detém. Quando ele te manda tomar um remédio ou não comer alguma coisa, você acredita porque ele conhece mais que você da sua doença. Você tem o poder da experiência. Não, olha só, fulano já passou por isso aqui antes, né? Tem o poder do carisma, quando a pessoa é muito simpática, influencia os outros. Tem o poder da tradição, quando a tradição diz que quem ocupa aquele cargo deve ser ouvido, né? Como, por exemplo, o Papa, por exemplo, poder da tradição, né? E tem um poder bem específico, que é o poder burocrático, que se chama autoridade. A autoridade é um tipo de poder bem específico, que é aquilo que as leis, as normas, os regulamentos dão o direito ao gestor de decidir, de mandar, de conduzir. Então, quando alguém é nomeado para um cargo de gestão, recebe automaticamente uma autoridade. Você agora pode fazer isso, pode fazer aquilo outro, pode fazer aquilo outro. Isso é autoridade. Só que a primeira questão, autoridade não é suficiente. Você precisa juntar essa autoridade que você recebe automaticamente a poderes que você vai ter que conquistar, que você não recebe automaticamente. Então, o bom líder, ele não pode ser alguém que se fia apenas na sua autoridade. Ele tem que ter como base da sua ação gerencial, de liderança, além da autoridade, o respeito pela sua experiência, pelo seu conhecimento, pela empatia que ele tem com as pessoas, né? Pela ética com que conduz os processos. Então a gente tem que conquistar outras formas de poder. E outra lição importante é que enquanto a autoridade ela é muito bem direcionada, quem tem autoridade para isso aqui é fulano que tem, o cargo tal que tem. O poder ele é difuso. E muitas pessoas o detêm simultaneamente no mesmo espaço, no mesmo local. Então ninguém deve achar que só você como líder terá poder sobre o grupo. Isso não é verdade. Seus liderados terão também o poder deles, derivado da capacidade que possuem, da experiência que possui. E uma das piores coisas que você como gestor pode fazer é se sentir ameaçado por aqueles que são seus liderados e que detêm grande influência sobre o grupo. Não faça isso. Existem alguns que são mal intencionados, que vão puxar o tapete, sim, isso existe. Mas na maioria das vezes não é isso que vai acontecer. Desde que você saiba o quê? Chamá-los para junto de você e mostrar que você está ali para colaborar e não para subjugá-los. Que você espera que eles contribuam com o sucesso da organização. Isso sempre vai dar certo? Não, nem sempre vai dar certo, mas muitas vezes dá. Eu tive algumas oportunidades muito bacanas de trabalhar com pessoas assim, que eram líderes informais, que tinham um grande poder sobre o grupo e que uma vez que conquistei o respeito, a aderência das pessoas àquilo que eu queria conduzir, que foram muito úteis para alcançar o sucesso em termos de gestão. Então essa é uma outra questão da maior importância. E a responsabilidade, que é a sua obrigação de prestar contas por aquilo que você recebeu de autoridade. Ninguém pode se eximir disso. Quanto maior a autoridade, maior a responsabilidade. E essas duas coisas precisam andar junto. Ninguém pode receber autoridade e não ser cobrado a responsabilidade. Mas também não é justo o contrário. Tem gente que é cobrada a responsabilidade sem ter tido autoridade. Então, às vezes, quando a gente também cobra de alguém, cobra de um professor, por exemplo, resultados determinados com a turma dele, demos os meios para chegar lá, demos autoridade, demos autonomia. Então, essas coisas têm que andar juntos, né? E aí, a gente tem um texto, né, que é competência de liderança escolar, onde a gente trabalha com o conceito de competências. E uma competência é um conjunto sinérgico entre conhecimentos, habilidades e atitudes. Conhecimentos significam o quê? O saber em si. Habilidades, o saber fazer. E atitudes, o querer fazer. E só é competente o profissional que consegue deter simultaneamente, manifestar simultaneamente essas 3 dimensões. Como exemplo, vamos pegar aqui um profissional que todo mundo conhece, que já foi cliente dele ou é cliente dele, que é o dentista. Um dentista competente tem que ter conhecimento, não tem?
tem que saber o que está fazendo, mas tem que ter habilidade. Uma mão pesada vai te machucar, vai arrombar teu dente, vai expor a sua polpa, vai causar um monte de problema. E tem que ter atitude, ele tem que fazer uma asepsia direito, tem que esterilizar o equipamento, tem que falar a verdade para você, não pode inventar um serviço mais caro sem necessidade, né? Tem que ser honesto, não é isso? Não pode ficar te enrolando, tem que fazer o seu tratamento logo. Qualquer uma dessas 3 dimensões que venha a falhar, torna esse dentista não competente. Assim também na educação. Um líder competente, dentro do ambiente da gestão escolar, ele tem que manifestar essas 3 coisas. Tem que estudar muito, tem que ter conhecimento. Já pensou se vocês, por exemplo, quem é diretor da escola e não conhece nada da BNCC, aí num diálogo com os professores, no questionamento, tem que conhecer, tem que estudar. Mas tem que ter habilidade, tem que saber interagir com as pessoas e tem que ter atitude, tem que ter ética, tem que ter comprometimento, tem que ter realmente, tem que ser e passar para os outros a imagem de alguém que está ali de corpo e alma, que não está ali apenas para fazer figuração. E a gente viu aquelas diferentes, né, competências que são desejáveis. Eu obviamente não teria tempo para entrar nelas, mas vocês têm o texto lá. Participação. Gestão participativa antigamente era algo meio tipo assim, um luxo, um plus, um algo a mais. Hoje já deixou de ser há muito tempo. E tem uma dimensão que o Paulo Freire coloca bem, que é uma dimensão de tornar a gestão mais humana. Porque muitas gestões e muitas organizações, como fruto dessas gestões, acabam sendo desumanas, não é verdade? Massacrantes. Muitas organizações realmente massacram os seus membros, se tornam locais de enlouquecimento das pessoas, justamente por quê? Porque, dentre outros fatores, um dos principais é porque são gerenciadas de forma autoritária, de forma não participativa. Então, a palavra é algo que liberta, é algo que gera autonomia, é algo que gera respeito, que gera identidade no indivíduo. E por que essa palavra, então, vai ser negada por uma gestão autoritária? Por que não ter uma gestão humanizada e participativa, como nos conclama Paulo Freire? Uma outra questão da maior importância é que a participação, ela nos traz uma diversidade de pontos de vista. Como mostra esse desenho ali, olha, dá dando para ver aí atrás, um cara está falando assim 6, o outro falando 9. E os dois fazem sentido de acordo com a posição que eles estão, porque, como muito bem disse Leonardo Boff no famoso livro, né, A Águia e a Galinha, todo ponto de vista é a vista de um ponto. E agora eu vou precisar de vocês 4 aqui. Pessoal, nós temos aqui 4 crianças cegas de nascença. Vieram ao Jardim Zoológico hoje e estão conhecendo os animais pelo tato. Foi tudo muito bem, até que essas crianças chegaram no cercado do elefante. E aí está dando uma maior polêmica, porque cada uma dessas crianças pegou numa parte diferente do elefante. Uma delas pegou no rabinho. Olha o que ele achou que o elefante fosse. Uma minhoca. Achou que era uma minhoca. Outra criança pegou na pata. Nossa, eu achei que era uma árvore. Outra criança pegou na barriga. A minha parece uma parede. E a outra criança pegou na orelha. Não, eu tenho certeza que é uma folha. Obrigado, vamos aplaudir nossas artistas aí. Quem estava certo? Todas e nenhuma, não é verdade? Dentro do ponto de vista de cada uma fazia sentido. Dentro da limitação de cada uma, né? Então, realmente o rabinho parece uma minhoca, não é? A pata parece o tronco de uma grande árvore por aí afora.
mas nenhuma delas chegou nem de longe a compreender o elefante na sua dimensão global. Por quê? Um elefante é muito complexo para uma criança cega. Mas muito mais complexo do que isso é a realidade que nos cerca para qualquer um de nós. Por mais que nós possamos ser, ou pelo menos nos achar inteligentes, preparados, competentes, experientes e outros entes, né? Alguns, o grande ente é parente, né? Parente, o PhD, né? Parente, nome que decide, né? Esse é o grande poder que alguns detêm, né? Mas ninguém sozinho consegue captar as diferentes dimensões de uma realidade tão complexa. Não consegue. Qual teria sido uma forma que eles poderiam ter, essas crianças aqui dessa dramatização, que elas poderiam, o que poderiam ter feito para poder compreender o elefante melhor? Dar uma miniatura, um modelo, né? Os modelos nos ajudam. Modelos teóricos existem para isso. O que mais? Isso, explicar desde que as pessoas se dispusessem a ouvir. Mas muitas vezes a gente fica com um diálogo de mudos, né? Um não quer ouvir o que o outro tem a dizer. E que tal se colocar no lugar do outro? Opa, chega para lá um pouquinho. Ah, é. Ele continua para cá. Colocar-se no lugar do outro. Um estudioso da gestão, Guerreiro Ramos, ele criou uma metáfora interessante. Ele disse o seguinte, que imagine que você está colocado dentro de um prédio, com janelas em todos os lados, e lhe é dada a missão de monitorar o que está acontecendo lá fora do prédio. Ninguém consegue fazer isso sozinho, porque enquanto você monitora de um lado, está acontecendo coisa de outro lugar que você não está vendo. Aí falou assim, bom, você precisa de ajuda. Os seus liderados são como se fossem janelas, que vão te descortinar pontos de vista diferentes sobre a realidade. Só que quando você é um gestor muito autoritário, o que acontece? As pessoas aprendem que não devem falar aquilo que pensam, e sim aquilo que você quer ouvir. E aí você acha que está olhando para uma janela, mas você está verdadeiramente olhando para um espelho. Narcisisticamente, né? Não, Narciso olhando para o espelho, como as coisas estão boas e não estão nada boas, como as coisas são assim e não são nada assim. Esse é um problema muito grave que acontece com muito gestor. Interessante que numa turma de pós-graduação em administração, uma aluna me contou que trabalhava numa empresa e que aí teve um cargo gerencial que todo mundo falava que era a cara dela, que ela ia ser com certeza nomeada, não foi. Ninguém entendeu por quê. E passou um tempo, o diretor a encontrou e falou, fulana, você sabe que você merecia aquele cargo, mas sabe por que você não foi nomeada por mim? Porque você às vezes discorda de mim, e eu detesto quem fica discordando de mim. Boa, né? Esse cara tem uma grande qualidade que é a sinceridade, né? Que a maioria dos gestores autoritários faz isso, mas não assume. Fala que o outro é problemático, que o outro é laranja podre, que o outro é isso, que é cri-cri, mas na verdade só quer ouvir sim senhor ou sim senhora, a senhora está certa, é isso mesmo, quer que baixe a cabeça. Então, a falta de participação vai empobrecer sobremodo a nossa capacidade de realizar qualquer coisa que seja. Porque ninguém é tão inteligente, ninguém é tão competente que consiga ver todos os pontos de vista ao mesmo tempo. Daí a necessidade da participação. Agora, eu quero estabelecer duas diferenças cruciais. E nessa primeira eu vou bater de frente com muitos teóricos, muitos palestrantes, muitos autores de livros. Para mim não existe a tal da gestão democrática. O que existe é a gestão participativa. Desculpe Luiza Luca, desculpe grandes mestres aí. Por quê? Vamos lá. O que é democracia? Democracia, para mim, é sistema político de governo de uma nação e não de gestão de uma instituição. Por quê? Pressuposto da democracia. Todos têm o mesmo poder e tudo pode ser feito desde que seja da vontade da maioria. Então, o Brasil, por exemplo, se a maioria de nós quisesse que fosse a monarquia, já seria a monarquia de novo, teve um plebiscito para isso, não é verdade? Se a maioria de um país quer que ali seja um país islâmico e que aquela Sharia prevaleça, isso acontece na Arábia Saudita e tal. Isso não é aplicável a nenhuma organização, nem mesmo uma organização pública. A escola não é um espaço totalmente autônomo. Ou pode, por exemplo, uma escola falar assim, nós queremos aqui, fazemos assembleia de professores, equipe pedagógica e tal. Gente, nossa meta é melhorar o IDEB. Então vamos fazer o seguinte, nós não vamos setar a matrícula de quem for fraco.
vão fazer um vestibulinho aqui de entrada e os nossos fracos vão dar um jeito de transferir para outra escola. Isso é legítimo? Vai poder ser feito? Mas isso é democrático, nós falamos democratas. Todo mundo concordou. Não pode ser feito, pode? Alguma escola pode fazer uma assembleia e decidir que não vai aceitar alunos com necessidades especiais? Alguma escola pode fazer uma assembleia e falar assim, nós não vamos mais dar esse conteúdo aqui, matemática, muita reprovação, vamos eliminar matemática do nosso currículo para não ter tanta reprovação? Estou dando alguns exemplos absurdos, né? Mas assim, nenhuma escola e nenhuma organização, não é só escola não, pode ser administrada, pode ser gerenciada com uma autonomia absoluta das pessoas. E quem é nomeado para um cargo de gestão terá sim a necessidade de, em alguns momentos, tomar decisões ou fazer cumprir decisões de maneira não democrática. O que não significa que seja arbitrária. Mas, por exemplo, alguém pode falar assim, nós não vamos cumprir essa legislação aqui. Não pode, não é verdade? Vamos entender essa figura que eu coloquei aqui. O líder participativo, que não é democrático, é participativo. Porque se fosse democrático, ele teria que sempre seguir o que a maioria quer, teria que estar sempre fazendo assembleias deliberativas e seguir o que a maioria quer. E não é isso que acontece na vida real, isso é impossível. Dessa linha divisória para cima, representa o quanto o líder está envolvido em uma decisão. Da linha divisória para baixo, o quanto o grupo está envolvido em uma decisão. No extremo aqui da minha esquerda, tem decisões que o líder vai tomar 100%. Ou vai tomar ou vai fazer cumprir. Vai tomar. Não vai ter nenhum espaço de participação da comunidade. Olha só, veio aqui a Secretaria de Educação, determinou que agora vai acontecer isso aqui. Vai mudar o horário, vai mudar alguma coisa aqui no currículo, vai acontecer isso. Isso não está em discussão. Tem coisas que a gente não tem como discutir e democraticamente decidir. Já outras, vindo para o outro extremo aqui, o grupo vai tomar quase que de forma autônoma, mas o líder, ele tem que também estar envolvido, porque ele tem que ser aquele que vai referendar e que vai assinar. No campo administrativo, o pessoal fala, vou botar meu CPF, não é isso? É o que bota o CPF lá. E se no campo administrativo ninguém vai deixar que os liderados façam qualquer coisa, porque você é o diretor, você que bota o CPF lá na prestação de contas, no campo pedagógico também tem que ser assim. Você nunca vai poder deixar que a equipe faça algum absurdo em termo pedagógico. Ah, mas eu fui vencido. Voto vencido não. Você, como gestor, você tem a responsabilidade. E se aquele absurdo prevalecer, você vai se responsabilizar. Ah, mas qual que é a diferença, então, entre um participativo e um autoritário? A diferença é que o participativo, ele tenta ficar, sempre que possível, ele tenta que vir mais para cá. E quando ele está aqui, pelas circunstâncias, pelo tipo de decisão, pelo tipo de ação, ele age de forma respeitosa, ele explica o porquê das pessoas, para as pessoas. Eu trabalhei numa instituição de ensino, que a diretora era a pessoa mais autoritária que você pode imaginar. Final de ano fazia-se aquela tradicional festinha, né? Só que ela não ouvia ninguém para saber que tipo de festa que as pessoas queriam. Fazia uma festa horrorosa que ninguém gostava, no pior dia possível, que era o último sábado antes do Natal. Todo mundo queria fazer compra, ele estava lá, estava a festinha, e para constranger todo mundo aí, ela botava uma lista de presença para os professores assinarem que tinham lá. Isso é o quê? Essa era uma decisão que poderia estar aqui, mas ela levava para onde? Levava para cá. Essa é a diferença, tá certo? Então, o líder participativo, ele sempre ouve as pessoas, estimula as pessoas a exercer o seu direito de criticar, de reivindicar, de sugerir, de cobrar, mas não significa que as decisões serão sempre necessariamente coletivas e referendadas por todos, tá certo? E outro aspecto da maior relevância é a diferença entre autoridade e autoritarismo. Fujamos do autoritarismo, que é a autoridade que você exacerba, que você usa mal, mas não podemos fugir da autoridade. O bom gestor tem que saber chamar a atenção das pessoas, tem que saber responsabilizar as pessoas, tem que saber agir de forma corretiva diante dos problemas, tem que saber até punir em última instância. Não pode ser um cara que sai punindo a torta, mas tem que saber punir. Essa é a responsabilidade dele. Então não vamos confundir a liderança participativa com oba-oba,
né, que todo mundo fica lá muito bem com todo mundo, muito simpático, muito risonho, e o papel do líder é um papel de cobrança. E o gestor escolar que não exerce esse papel não é um bom gestor escolar. Ele pode ficar muito bem quisto pela sua comunidade, né, da escola, pode ser um ídolo ou uma ídolo, né, daquelas pessoas, mas está descumprindo a sua responsabilidade com a sociedade, na verdade, quando ele não exerce essa cobrança. Bom, antigamente se acreditava que o líder era alguém que nascia feito. Líder precisa ter capacidades inatas. Alguns também acreditavam que líder exigia algumas características pessoais, até mesmo física. Algumas teorias antigas chegaram a afirmar que o líder tinha que ter voz grave, tinha que ser alto. Isso é uma grande bobagem. Nem uma coisa nem outra. Claro que tem algumas características inatas que podem facilitar o exercício da liderança, mas você pode desenvolver essas competências. Todos podem aprender a ser melhores líderes, desde que queiram, desde que se disponham a isso. E é para isso que existe a formação gerencial, para nos ajudar a ser o melhor líder. Basta o quê? Basta querer, basta desejar e se dispor a mudar comportamentos. Que personalidade a gente não muda não, de um adulto, né? Personalidade forma na primeira infância, mas comportamento a gente pode mudar. Por exemplo, se alguém é muito ansioso, vai continuar sendo ansioso, mas pode mudar o comportamento de ansiedade, não agir de forma precipitada, e a gente pode nos educar, por exemplo, a não agir de forma precipitada. Então nós podemos sim fazer essa mudança, e esse é o desafio que eu espero que vocês todos aqui no nosso curso, nosso mestrado, estejam dispostos a abraçar, a acreditar que vocês podem ser melhores gestores, apesar dos pesares, apesar de tudo o que dificulta a nossa gestão, da falta de recursos, da falta de apoio, da falta disso, falta daquilo, né? De todas as limitações, a gente tem que acreditar, conforme Martin Luther King coloca aqui pra gente, nesse texto, né? Que a gente pode sim ser melhor hoje do que a gente era anteriormente e melhor no futuro. Esse professor está falando de coisas que não são para mim, porque eu não tenho tanta importância assim dentro de um contexto muito mais complexo. Será que não? Será que o seu cargo é desimportante? Um estudioso da gestão de pessoas, Klaus Miller, ele tem um texto que ele fala que todo cargo é importante e todo cargo pode ser exercido de forma medíocre ou de forma brilhante. E o exemplo que ele dá é bem interessante. Ele fala assim, pensa num empacotador de compras de um supermercado. É um dos cargos mais simples que existem. No entanto, tem dois tipos de pessoas. Tem um empacotador que nem olha para você, não te cumprimenta, que ele vai socando ali as compras de qualquer maneira, sem a menor preocupação de não causar danos aos seus produtos, e que se a sacola está pesada, ele não se preocupa em colocar uma segunda sacola para reforçar. Então ele chama esse cara de empacotador simples. E tem outro empacotador que sorri, que te cumprimenta, que é cuidadoso, que é zeloso com as suas compras, e que se ele vê que a compra está pesada, ele coloca uma segunda sacola para reforçar, para te proteger de ela arrebentar. Ele chama de empacotador duplo. E ele fala, nós podemos ser na nossa vida empacotadores simples ou empacotadores duplos. Podemos ser aqueles que ficam só se lamuriando, se lamentando, ou aqueles que fazem dentro das suas limitações o melhor que podem. E se vocês em algum momento desanimarem, lembra de uma coisa, você faz muita falta para outras pessoas e você impacta outras pessoas. Há uma história muito bonita e verídica, uma família de um país desses que estão em conflitos aí, que as pessoas estão tendo que se refugiar, eles tinham que sair, né, buscar asilo em outro país, e não podiam fazer isso de dia porque era proibido, tinham que sair clandestinamente. Saíram numa noite, mas era uma região fria e montanhosa, portanto era uma jornada difícil de atravessar a fronteira. Lá pelas tantas, pouco tempo depois da caminhada, um ancião, o patriarca da família, falou para o filho dele, meu filho, continue sem mim que eu não consigo, minhas pernas já não estão legais, eu vou voltar, melhor que vocês vão. E claro que o filho não admitiu isso, né? O filho insistiu com o pai dele, não, o senhor vai ficar com a gente, sim, vamos ajudar e tal, e o pai então resolveu continuar tentando. Alta madrugada, porém, aquele ancião não conseguia mesmo mais caminhar, as pernas estavam totalmente prejudicadas, e ele se sentou então
E falou, não, agora, meu filho, é definitivo, não consigo, não tem como, não tem mais forças. Vai embora, salva o resto da família que eu não vou ser um obstáculo a vocês. O filho falou uma coisa, falou outra, nada resolveu. Mas aí o filho lançou a cartada final. Ele falou assim, meu pai, o senhor nunca nos deixou na mão, e justamente agora, nesse momento tão difícil, o senhor vai nos deixar na mão? Eu falei assim, não, como deixar na mão? Eu vou favorecer vocês, vou facilitar vocês. Não, pai, o senhor não está vendo que nós estamos revezando a tarefa de carregar a sua neta no colo, tinha um bebezinho de colo, né? Agora era a sua vez, o senhor não vai nos ajudar, não? E aí, vendo que alguém contava com ele, que ele fazia diferença na vida de alguém, ele recuperou as forças. Não, meu filho, eu acho que eu consigo sim, me dá aqui a minha netinha que eu vou levar. E conseguiu. Mas por que ele recuperou as forças? Porque ele viu que alguém contava com ele. Tem muita gente que conta com a gente, você não precisa ser avô, avó, nem pai e mãe, não. Mas você tem muitas pessoas, colegas suas de trabalho, liderados, líderes. Você tem muitas crianças que estão nas nossas escolas, que contam com o seu trabalho, que contam com a sua competência. Então que a gente prossiga em frente, né? Que a gente tenha essa sabedoria para poder fazer o nosso melhor, sabendo que não importa seu cargo, não importa a condição, você faz a diferença. Nem tudo que você fizer vai dar o resultado que você espera. Mas como nos ensinou o saudoso Enfio, se é verdade que nem toda boa semente dá o fruto que a gente deseja, se não houver os frutos, valeu pela beleza das flores. Se não houver flores, valeu pela sombra das folhas. E se nem mesmo folhas houver, valeu pela intenção da semente. Que a gente plante sempre a boa semente, não é isso? Eu espero que eu tenha plantado algumas boas sementes de vocês, tá bom? Um abraço, um beijo.